E fellas, Mr. X aqui, e eu genuinamente não estou surpreso do trauma cinematográfico que isso deixou em todo mundo que foi assistir esse filme, inclusive eu mesmo. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir o seguinte: dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Se possível, comenta aí o que você achou do vídeo. E bom, sem mais delongas... E bem, fellas, eu estou aqui porque finalmente eu consegui assistir ao filme do Chainsaw Man, O Arco da Reze. Eu pessoalmente me considero um fã de Chainsaw Man. Eu pessoalmente fui lá e li o mangá inteiro, pelo menos a primeira parte, porque a segunda parte é muito sofrível. Então eu meio que já sabia tudo o que ia acontecer, eu meio que sei tudo que acontece na primeira parte. Então, de certa forma, eu já tinha uma noção de como seria o filme, de como seriam as coisas e etc. Mas eu acho válido um pouco de contexto. Chainsaw Man é um mangá que surgiu lá em 2018, fez um sucesso bacana e etc. Muita gente curtiu, vendeu bem lá no Japão, veio pra cá pela Panini, acabou gerando uma das maiores controvérsias da dublagem brasileira. O futuro é pica! Com seu anime lançado em 2022, que surpreendentemente, pelo menos pra mim, não fez tanto sucesso quanto era esperado, pelo menos pela mapa e etc. E, cara, eu genuinamente fico surpreso desse anime não ter feito tanto sucesso. Porque, cara, Chainsaw Man tem tudo o que, sei lá, a galera mais jovem gosta em anime, tá ligado? Ação frenética, personagens legais e divertidos, trilha sonora maneira, tudo é muito estilizado, tudo é muito stylish e etc. E eu penso assim, pô, o que será que não fez tanto sucesso, né? E aí, eu vendo muitos comentários do pessoal lá de fora, Japão mais especificamente, a coisa principal que realmente não curtiram foi o estilo de animação aplicado para Chainsaw Man. Porque eles aplicaram um estilo muito parecido com a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, que eu sinto uma genuína saudade desse estilo que também foi aplicado no filme de Jujutsu Kaisen, que para esse filme eles decidiram ter uma grande mudança no seu estilo artístico. Os personagens são mais simplificados, mais parecidos com o traço do Fujimoto, e os fundos são muito mais cinematográficos, até porque o meu mano Fujimas, ele gosta muito de cinema. E acho válido ressaltar uma coisa, em 2024, salvo engano, foi lançado um filme que adapta esse mangá do meu mano Fujimas, que é o Look Back. Que é outra história também de destruir a sua alma e corações e etc. Inclusive esse filme virou um grande meme por causa de uma cena muito específica. Mas esse filme ele acabou sendo bastante elogiado, muita gente curtiu e ele realmente manteve o Fujimoto em evidência. E pulamos agora para 2025 com o lançamento do Arco da Reze. E cara, eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse filme. Absolute Cinema. Cara, esse filme é tão brabo que ele teve a capacidade de revitalizar a franquia Chainsaw Man enquanto anime. Cara, vocês têm noção do que é isso? Um filme razoavelmente simples, que custou míseros 4 milhões de dólares, que até o momento da gravação desse vídeo conseguiu lucrar 165 milhões de dólares. Cara, eu genuinamente fico muito, não só feliz, mas eu fico muito surpreso em toda a repercussão positiva que esse filme tá tendo, sabe? Cara, e falando um pouco sobre a história. Cara, a história acompanha o meu mano Djalma, que acabou de conhecer uma gata, e essa gata provavelmente quer ferrar a vida dele. Nas palavras do meu próprio mano Djalma, toda garota que eu conheço quer me desviver. E cara, o filme, ele é incrível do início ao fim. Você tem a primeira parte do filme. A primeira parte é uma parte mais emocional, desenvolvimento dos personagens. A gente vai vendo mais do Denji, a gente vai vendo mais da Makima, a gente vai conhecendo a Reze. E o que eu acho mais interessante sobre esse filme e também sobre esse arco é que a Power ficou meio escanteada, mas eu realmente acho que foi até positivo, porque eu acho que se a Power ela fizesse parte desse arco, muitas das coisas
não aconteceriam. E o Fujimoto teve uma sacada interessante para poder escantear mais a Power e etc. Que eu vou evitar alguns spoilers aqui, mas não vai ter como eu não falar spoilers. Eu vou falar pelo menos spoilers desse arco. Eu vou me segurar muito pra não falar sobre o resto do mangá. O arco da Reze, ele é muito interessante, cara, porque a gente consegue ver o Denji, ele começando a se aproximar de alguém, digamos, da idade dele. É uma pessoa que contrasta muito com as experiências de vida, pelo menos do que a gente sabe nas aparências do filme. Então a gente vê o Denji interagindo com uma pessoa que sempre viveu no mundo comum, né? E o Denji, que é um lascado que se lascou desde o início da vida até o presente momento, e ainda vai se lascar mais ainda depois do mangá. Até porque meu mano Fujimoto tem um ódio por finais felizes que eu simplesmente não entendo. Então nós passamos toda essa primeira metade do filme conhecendo a Reze, vendo as interações dela com o Denji, ela se construindo como essa personagem interessante, sedutora e muito divertida, até que nos é revelado a verdade de que ela é o capeta da bomba. Seba! E isso só foi possível graças ao MVP desse filme, que é o meu mano Bin, o Infernal dos Tubarões. Cara, eu devo elogiar o meu mano Bin, porque esse brother foi o MVP. O cara demorou, mas ele sacou na hora e prontamente foi resgatar o meu mano Djalma de se ferrar mais ainda. Tudo bem que ele falhou em alguns momentos, mas meu mano Bin fez a boa, o GOAT, o MVP desse filme. Esquece, duvido falar dele agora. E temos também a presença de outros personagens interessantes. O Aki aqui ganha um pouco mais de destaque, né? Principalmente na missão dele para caçar o capeta das armas. A gente vê também um pouco do desenvolvimento do Anjo, que é o Infernal dos Anjos. Quanta redundância. E vemos ele desenvolvendo uma certa amizade e um relacionamento com o Aki, que tem um ódio muito extremo contra demônios e infernais e etc, mas de pouco em pouco ele começa a ceder, começa a mostrar um lado mais humano e mais preocupado com a vida de outras pessoas além dele, e faz uma amizade até bem interessante ao final do filme com o Anjo. E na segunda parte do filme, cara, é ação, porrada, massa véi o tempo inteiro e não para. Literalmente só vai parar quando o filme tá chegando bem na finaleira. Aí começa os traumas cinematográficos. Bicho, eu já sabia realmente o que ia acontecer, e eu tava vendo o tanto de gente que tava falando que tava traumatizado ao final do filme. Eu já sabia o que ia acontecer e eu sabia que não ia ser uma parada muito fácil das pessoas tancarem, etc. Mas, cara, esse filme, ele teve a capacidade de fazer uma coisa que me deixou muito feliz, que é finalmente a gente está começando a ver a máquina pelo que ela é de verdade. Um ser extremamente narcisista, beirando a psicopatia e sociopatia, inescrupulosa, e que definitivamente muito mais pra frente vai completamente desgraçar a vida do meu mano Denji Djalma. E ao fim do filme, cara, a gente fica com um gosto amargo na boca. Não dá nem pra dizer que é agridoce, é genuinamente amargo, sabe? Pensando, poxa, como o Denji e a Arese poderiam ser felizes se eles não fossem pessoas que estão presos no meio de uma guerra, que eles foram simplesmente jogados lá, que eles são crianças armas, sabe? Eles não são exatamente pessoas, eles não são lidos pelo mundo como pessoas, cara. E eu também tenho outra coisa muito positiva que esse filme conseguiu fazer, que é finalmente as pessoas estão começando a entender quem é o Denji de verdade. O Denji é esse garoto que simplesmente não teve tantas oportunidades assim. Não porque o Denji seja pobre, mas o Denji, ele teve sua infância roubada, ele teve a sua adolescência praticamente roubada e está tendo a sua adolescência roubada ainda. Antes, por conta da galera da Yakuza que tava basicamente
escamando ele, e agora pela defesa pública, porque o Denji continua sendo uma arma a serviço de alguém. Ele continua sendo alguém que está a serviço de outrem. Bicho, é muito louco isso, porque eu fico genuinamente feliz que as pessoas estão começando a entender o Denji. Por ele ser uma pessoa que ele só queria viver uma coisa simples, ele só queria ter o simples e ele nunca teve essa oportunidade. E quando ele tem, constantemente o mundo tira isso dele. E bicho, pra mim a parada mais louca é que se você não lê o mangá, eu só tenho uma coisa a dizer, só piora. Só piora. Essa nem é a pior coisa que o Denji já passou no mangá. Nem é a pior coisa. E cara, o Fujimoto... Cara, eu tenho muito isso, que o Akutami, ele aprendeu isso foi com o Fujimoto. Porque, cara, o Fujimoto, ele é muito sádico com os próprios personagens, cara. Ele é muito sádico. Se você já leu Fire Punch, um pouquinho que seja, você sabe exatamente do que é que eu tô falando, cara. Meu irmão, o brother tem uma chama que não se apaga e ele se regenera e sente dor o tempo inteiro. Só nisso você já dá pra saber. Talvez esse cara tenha um parafuso a menos. Se pá, aquele discurso do Kishibe sobre ter um parafuso a menos, ele tava falando dele mesmo. Vai saber. Mas cara, eu genuinamente fico feliz das pessoas estarem começando a enxergar o Denji com olhos melhores, pensando que ele não é só um cara que gosta dos rentão. Até porque o Denji, ele pode até ser assim, mas ele é assim porque ele é assim porque ele é uma pessoa traumatizada. E o Denji, o Denji, ele vive uma sequência de traumas pesados o tempo inteiro e não para. E não para, cara. E eu genuinamente fico feliz o Denji está finalmente sendo redescoberto pelas pessoas. E de certa forma, Chainsaw Man tá sendo redescoberto mais uma vez, sabe? Esse filme, cara, ele trouxe tantas coisas positivas pra franquia que genuinamente Chainsaw Man está sendo revitalizado e eu fico muito feliz com isso. E fellas, tem uma coisa que pra mim é extremamente válido comentar, que é o fato de que esse filme, ele é a prova viva de algo que o Brad Bird já dizia. Pra quem não sabe, o Brad Bird é o diretor dos filmes dos Incríveis e ele dizia: a animação não é um gênero, não pode ser considerado um gênero. A animação é meramente um estilo de arte, uma forma de você fazer um trabalho artístico, uma forma de expressão. E esse filme é a maior prova viva de que isso é muito verdade. Porque você consegue com a animação trazer coisas diferentes, tratar de temas inacreditáveis. E nem tudo precisa ser Pixar, DreamWorks ou Disney. O Fujimoto é um mangaka de mão cheia, ele é provavelmente da nova geração o mangaka mais proeminente, e mesmo que eu goste muito mais de Jujutsu Kaisen do que de Chainsaw Man, eu tenho que dizer, o Fujimoto é um mangaka de mão cheia, cara. Ele tem excelentes trabalhos e provavelmente ele vai ter mais trabalhos ainda adaptados. Essa semana na Prime Video vai estar estreando mais uma adaptação de histórias do Fujimoto, que é o 17 a 26, que são histórias curtas do Fujimoto, na época que ele estava trabalhando para Jump C, eu não me engano, quando ele estava começando ainda como mangaka. Vai ter mais uma adaptação de Sayonara Eri. Segunda temporada de Chainsaw Man pode estar vindo muito mais rápido do que a gente pensa. Só o que eu tenho a dizer é parabéns Mappa, parabéns a Shonen Jump por descobrir o Fujimoto e parabéns ao Fujimas, porque o Fujimas na atualidade, cara, ele tá sendo um dos mangakas mais influentes. Não é à toa que o Fujimoto, por pegar essa galera, jogou essa galera em evidência com seus mangás no futuro, que foi o Brother de Spy Family, o Brother de Dandadan, entre outros, pô. Cara, não tem jeito. O meu mano Fujimas é o brabo, é o Gold. Bom, dito isso, e como eu sempre digo nesse canal, eu vou ser o rei dos piratas!